E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero analisar junto com você, versículo por versículo, né? Alguns versículos, lógico que não vai dar para analisar tudo, mas analisar alguns versículos, né? A questão das imagens, né? Que imagens são essas que Deus proibiu, né? Deus proibiu fazer, né, imagens, proibiu fazer esculturas, ou Deus proibiu fazer outros deuses, né? Quando Deus diz que ele é um Deus, né, ciumento, não terás outros deuses além de mim. Então vamos analisar alguns versículos, né, que são os versículos mais conhecidos, para a gente tentar aqui, né, esclarecer cada vez mais para os nossos irmãos, né, protestantes, nossos irmãos separados, de que essa proibição, ela não é, né, as imagens que os católicos têm, né? Não é de maneira nenhuma. Precisa ser honesto, verificar os versículos, ter essa pureza, né, essa honestidade de investigar com clareza de que não se trata das imagens dos católicos, né? Não se trata. Eu falo para você com toda a sinceridade, né, do meu coração, se eu encontrasse, né, um versículo, se eu entendesse que era as imagens dos católicos, eu não era católico, né? Eu falo para você com toda a sinceridade do meu coração. Já li a Bíblia, né, inteira, estudo passagem aqui, passagem ali, vou vasculhando, vou estudando. Não encontrei nada que possa, que faça com que eu entenda que é as imagens dos católicos. Não é. Se eu encontrasse, eu falo para você com toda a sinceridade, eu não era católico. Se eu encontrasse uma passagem assim, ó, aqui não tem jeito, né? Não tem jeito para os católicos fugir, não tem jeito para os católicos se defender. Isso aqui realmente é as imagens dos católicos. Eu não seria católico. Falo para você com toda a sinceridade, porque eu não posso ir contra a minha consciência, né? A minha fé me diz, né, que eu não posso ir contra a minha consciência. Então, eu já estudei várias vezes esse assunto e falo para você com toda a sinceridade que não se trata das imagens dos católicos. E eu peço aos irmãos protestantes que vão ver esse vídeo que analise com honestidade, né? Como o professor Felipe Aquino diz, né? Só existe duas possibilidades da pessoa não entender, né? Só existe duas possibilidades da pessoa não entender isso. Ou a pessoa está realmente, né, cega, né, nesse sentido, no espiritual, de não enxergar mesmo, de não ter capacidade de entender, que a pessoa não tem culpa, né? Se a pessoa não tem capacidade de entender, a pessoa não tem culpa. É aquela... Tem até um nomezinho que fala santa ignorância, acho que é uma coisa assim. Aí a pessoa não vai fazer o quê, né? A pessoa realmente não consegue entender. Ou a segunda coisa é a desonestidade. A pessoa entender, mas não querer ser honesto, né, com o texto. Então, essas duas coisas. Ou não entende por natureza mesmo, ou por desonestidade, ou porque não é honesto, né, com o texto. Repito, beleza? Então vamos lá. Vamos começar o Êxodo 20, né, o famoso Êxodo 20. Êxodo 20. O que é que diz, né, no versículo 3? Não terás outros deuses além de mim. Ou seja, isso é o pedido de Deus, né? Isso é o pedido de Deus. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Versículo 5, né? Não te prostrarás diante desses deuses, desses ídolos, né? Então veja, do versículo 3 ao versículo 5, né? O versículo 3 diz, não terás outros deuses além de mim. No versículo 5 diz, não te prostrarás diante desses deuses. Essa é a proibição, essa é a interpretação da Igreja Católica. A proibição de Deus é de não ter outros deuses além dele, porque ele é o Deus único. Para nós, né, ele é o Deus único, não ter
não te prostrarás diante desses deuses. Com relação à proibição de não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe no céu, embaixo na terra, né, ou debaixo da terra. Quanto a essa proibição de fazer a figura em si, a Igreja Católica não entende que isso é absoluto. E a própria Sagrada Escritura mostra claramente para nós católicos que essa proibição de fazer escultura não é absoluta, né? Tanto é que Deus vai mandar fazer depois. Agora, o que Deus não manda fazer depois é deuses. Né? Quer dizer que a proibição absoluta aqui, nesse mandamento, né? A proibição absoluta é de não, né, terás outros deuses além de mim. Não te prostrarás diante desses deuses. Essa proibição, ela é absoluta, né? Ela é absoluta. Como eu disse no início do vídeo, os católicos têm as imagens, não imagens de deuses, imagens de ídolos, né? A imagem de Cristo, a imagem de Nossa Senhora, né? A mãe de Cristo, a imagem dos santos, nunca tiveram, né, esse nome, nunca foi chamada pelos católicos, né, de deuses, né, de ídolo. Então quer dizer que não se trata, a proibição aqui de Deus, né, não se trata das imagens dos católicos, mas se trata de colocar deuses, de se prostrar diante de outros deuses. Por que é que a gente entende que a proibição de fazer escultura, de fazer imagens em si, não é proibido? Por quê? Por que é que a gente entende que essa proibição de fazer escultura, fazer imagens, não é absoluta? Porque em Êxodo 25, no versículo 18, Deus vai pedir para Moisés fazer querubins de ouro. Veja aí da sua Sagrada Escritura. Farás 2 querubins de ouro polido nas 2 extremidades do propiciatório. E no versículo 22, ele vai dizer, ali me encontrarei contigo, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, colocados sobre a arca da aliança, eu te comunicarei tudo que deves ordenar aos israelitas. Então veja, em Êxodo 20, Deus proibiu fazer imagem de deuses. Deus proibiu fazer, né, deuses. Deus proibiu se prostrar diante desses deuses. Mas o fazer figura, o fazer, né, escultura, Deus aqui em Êxodo 25, Deus manda fazer escultura, né, de 2 querubins, né, imagem de 2 querubins de ouro polido. E esses 2 querubins vai servir do lugar ali onde está a presença de Deus, né, em cima da arca da aliança. Os 2 querubins, né, vai ser o pedestal de Deus, né, vai ser o lugar onde Deus vai estar ali no meio, como diz no versículo 25, como diz no versículo 22, né, de Êxodo 25. Deus disse que vai estar no meio daquelas 2 imagens. Então, nós católicos entendemos que se a proibição de fazer imagens fosse absoluta, Deus não ia mandar fazer 2 querubins de ouro, né? Mas veja o contexto, onde entra a honestidade. Quando Deus pediu para fazer os 2 querubins de ouro, Deus não disse, farás 2 querubins de ouro polido, né? Eles serão seus deuses. Veja a diferença. Aqueles 2 querubins não era Deus, né? Deus estava no meio deles 2, como diz no versículo 22. Deus fala que vai estar no meio daqueles 2 querubins que estão, né, no propiciatório. Então veja, vai analisando, né, com cuidado, né, os textos. Quando Deus manda fazer a serpente de bronze, por exemplo, né, Deus diz para Moisés, farás uma serpente de bronze, né, lá em Número 21, né, a partir do versículo 4, quando Deus manda fazer, né, a serpente de bronze, Deus diz assim, né, farás uma serpente de bronze, colocais, né, num poste, quem olhar para aquela serpente de bronze será curado, não morrerá, né? Aquele que era mordido pelas serpentes, quando olhava para aquela serpente de bronze, era curado. Veja, mas Deus não disse, farás uma serpente de bronze e ela será seus deuses.
Entende? A questão, ela será seus deuses. Não. Ela será uma referência para você olhar, né? Farás uma serpente de bronze, colocarás num poste. Quem fosse mordido por uma serpente, né, olhasse para a serpente de bronze, permanecia vivo. Mas a serpente de bronze não tem esse nome de deuses, né? Não tem esse nome de deuses. Então, Deus errou quando mandou fazer, né, a serpente de bronze? Essa que fica a pergunta, né, para os protestantes. Não, Deus não errou, porque Deus sabia, porque Deus sabia que não era um deuses, né, e sim uma figura que Deus pediu para olhar, era um sinal, né? É um sinal da graça de Deus, do poder de Deus, né? Que foi Deus que pediu para olhar. Então o povo olhava para aquela serpente de bronze, o povo, né, contemplava aquela serpente de bronze, o povo, né, incensava aquela serpente de bronze, ou seja, prestava ali um culto àquela serpente de bronze. Por quê? A pedido de Deus era para olhar para aquela serpente de bronze. Então o povo contemplava aquela serpente de bronze, o povo incensava aquela serpente de bronze, mas ela não tinha esse nome de deuses. Então veja, você vai entendendo que há uma diferença, né? Há uma diferença. Você criar uma imagem e criar um Deus, né? Criar ídolo e criar deuses. E isso os católicos não fazem. Agora eu vou mostrar para vocês, né, a idolatria. O que é uma idolatria? Né? O que é criar deuses? Veja o que Arão fez, né? Em Êxodo 32, versículo 4. Recebendo o ouro, preparou um molde com um cinzel e fez um bezerro fundido. Então disse: aí tens, Israel, os teus deuses que te fizeram sair do Egito. Olha aí, né, o que é uma idolatria. Quando Moisés demorou a descer da montanha, o povo pressionou, né, Arão a criar um Deus. Olha só, o homem criar um Deus. Então, quando a Bíblia fala que o homem cria um Deus, é nesse sentido. Isso é a idolatria. Então, Arão fez, né, um bezerro de ouro e ainda disse, né, aí tens, Israel, os teus deuses que te fizeram sair do Egito. Olha a diferença. Quando Deus mandou fazer a serpente de bronze, que Moisés fez, não disse que era deuses, né? Disse apenas que era para olhar, para contemplar. E eles faziam isso, né? E eles incensavam aquela serpente de bronze. Eles cultuavam aquela serpente de bronze. E isso foi o próprio Deus que mandou fazer a serpente de bronze. Mas aqui, quando Arão faz o bezerro, ele diz: eis aí os teus deuses. Eis aí, né, os teus deuses. Isso é que vai contra Deus. Porque está colocando deuses no lugar de Deus. E só há um Deus. Então é isso que Deus proíbe. Não colocar deuses diante dele. E Arão fez esse bezerro e disse que era deuses que tinham tirado do Egito. Outra passagem para a gente ver o que é, né, uma idolatria. Coisa que você vai notando que os católicos não fazem. Seja honesto. Você nunca viu um católico olhar para a imagem de Nossa Senhora e dizer minha deusa, né? E dizer, você nunca viu a Igreja Católica dizer para os católicos, né? Olha aí os seus deuses que te curou, olha aí os seus deuses que te tirou do Egito. Seja honesto e analise isso. Você viu um católico dizer que se prostrou diante de um deuses? Não, ele se prostrou diante da imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora não é deusa. Não tem essa conotação, né, de deuses. É a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Não está acima de Deus, de modo algum. Nenhum dos santos está acima de Deus, de modo algum. Nenhum dos santos recebe esse nome de deuses. Seja, né, honesto quando você for pregar. Seja honesto quando você for, né, ensinar para alguém. Veja, em 1 Reis, capítulo 12, no versículo 28, diz assim: depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha aí o que é idolatria, meu irmão. Quer dizer que o rei Jeroboão fez, né, 2 bezerros de ouro e usou aquela mesma palavra que Arão usou lá em Êxodo 32, né? Eis aí
os teus deuses que te tirou da terra do Egito. Isso é o que vai contra, né, a Deus. Isso é o que causa a idolatria. Isso sim é idolatria. Eis aí, fez as imagens e disse, eis aí os teus deuses que te tirou da terra do Egito. Em 2 Crônicas, mais um versículo, né? Para a gente ficar aqui bem saciado de passagens sagradas, mostrando claramente, com honestidade, onde é a idolatria, o que é a idolatria. Veja, 2 Crônicas, capítulo 13, no versículo 8. E agora que sois em grande número, e tendes convosco uns bezerros de ouro, que Jeroboão fez e vos deu como deuses. Veja, o rei Jeroboão fez 2 bezerros de ouro, né, e deu ao povo de Israel como deuses. Veja, né, aquele povo que ficou do lado dele, né, e aquele povo, ele deu esses 2 bezerros de ouro como deuses, né? Quer dizer que, olha só a diferença. Quando Deus mandou fazer a serpente de bronze, não disse que era deuses. Quando Moisés fez a serpente de bronze, não disse que era deuses. Quando Arão fez o bezerro de ouro, disse que era um deus. Quando Jeroboão fez os bezerros de ouro, disse, eis aí teus deuses. Seja honesto, repito mais uma vez, quando foi que você viu o Papa, um bispo, um padre, olhar para uma imagem católica, dos santos católicos, né, e dizer, eis aí teus deuses, que te curou, eis aí teus deuses, que te tirou da escravidão? Quando foi que você viu isso? Eu nunca vi isso, né? A gente se refere à imagem de Nossa Senhora, né? A imagem dos santos, a imagem do crucifixo de Jesus Cristo. Veja, quando o rei Salomão fez também o templo, encheu de bezerros de ouro, encheu de imagens de ouro, mas em nenhum momento disse, isso aqui é um Deus. O que Deus proíbe, meu irmão, entenda de uma vez por toda, não é fazer escultura, mas sim de fazer deuses, né? De criar deuses, de fazer um boneco, né? E dali dizer que é um Deus. Mas se você tem uma imagem do santo, é a imagem do santo, não é a imagem de deuses, não é a imagem de ídolos. Entende? Entenda isso, né? Entenda isso. A proibição de Deus, né, não se encaixa em lugar nenhum com as imagens dos católicos. Porque os católicos não fazem imagem de deuses, fazem imagem dos filhos da igreja, dos seus heróis, digamos assim, né, de pessoas que servem como exemplo, né, de pessoas que fizeram a diferença nesse mundo, né? Tem grandes obras dos santos. Então nós católicos, né, temos essas imagens desses santos, não de deuses. Veja, eu mostrei para você vários versículos, onde o autor diz, eis aí os teus deuses. Onde está escrito, né, eis aí os seus deuses. A Igreja Católica não faz isso. Seja honesto e analise o texto corretamente, né? A Igreja Católica não usa deuses, que é onde Deus proíbe, e não de fazer figura. A serpente de bronze é uma prefiguração de Cristo na cruz. E foi o próprio Deus que mandou fazer. Mas ele não disse, eis aí, quando ele mandou fazer a serpente de bronze, ele não disse, ó, faz a serpente de bronze, eis aí o teu Deus. Não, porque isso sim seria idolatria. Para finalizar, quando a gente vê, por exemplo, todos que têm filhos em casa, filhos pequenos, né, já comprou um brinquedo para os filhos, né? Uma boneca para a menina, um boneco, né, para o menino, um herói de vários nomes, né? Vários heróis, né? As crianças não têm brinquedos, né? As crianças têm brinquedos, têm os seus heróis. Nós católicos temos, né, os nossos heróis, são os santos. Quando a gente fica adulto, a gente entende que os nossos verdadeiros heróis são, né, os santos. Então nós temos essas imagens para nos ajudar a rezar. Mas veja, não é imagem de deuses e de ídolos, né? Se você for mal intencionado, você vai ficar dizendo que é. Ou se você realmente não entende, né? Mas daí, se você realmente não entende, peça discernimento a Deus, né? Pelo menos mantenha o silêncio e peça discernimento a Deus. Quando as crianças estão brincando com seus bonecos, né, e suas bonecas, elas estão cometendo idolatria, mas elas estão ali, né, venerando aqueles seus brinquedos. Elas estão brincando, né? Tem criança que até dorme com aquele boneco abraçado, né, com aquela boneca, né, abraçada. Quer dizer que elas estão cometendo idolatria? Não, mas elas estão ali
de certa maneira, né, cultuando aqueles seus brinquedos, né? Mas a partir do momento que seu filho olhar para aquele brinquedo, né, e chamar ele de Deus, de deuses, aí a coisa muda, né? Aquela simples imagem daquele herói começa a complicar. Se seu filho olhar para aquelas imagens e começa a chamar de deuses, aí sim é hora de corrigir, não é deuses. E as crianças não fazem isso, né? As crianças não brincam ali com seus heróis, com seus, né, bonecos, né? Elas brincam ali inocentemente, né? Elas não estão cometendo erro em ter aquelas figuras. Eu acho que a casa dos protestantes também tem muitos brinquedos assim, que são realmente, são imagens, né? Imagens de homem, imagem de mulher, heróis, né, e heroínas, são imagens. Seus filhos brincam naturalmente com aquilo ali, e aquilo ali não tem erro nenhum. Agora, a partir do momento, repito, né, que o seu filho começar a chamar aquelas imagens de deuses, né, de ídolos, né, não, aqui é meu Deus, né, aqui é meus deuses, aí a coisa muda, a identidade muda. Entendeu, meus irmãos? Então, leia o texto, né, seja honesto e verifique com toda, né, com toda a força do seu coração de que as imagens dos católicos não se encaixam, né, nessa proibição que Deus proibiu de fazer imagem. Tanto é que ele mandou fazer imagem depois, né? Quer dizer que a proibição absoluta é de fazer deuses, né? E até uma bola você pode chamar ela de seus deuses, né? Uma roupa. Então você pode criar deuses, né? Você pode criar deuses sem ser esculturas, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma pessoa que você chama de Deus, né? O erro não é ter feito um bezerro de ouro. O erro é ter dito, é dizer que aquele bezerro de ouro é um Deus que tirou do Egito, é um Deus que salvou. Não, porque fazer bezerro de ouro, fazer touro de ouro, o rei Salomão fez no templo, né? E isso não é errado. Fazer escultura não é errado. Errado, né, é fazer deuses. Isso foi o que Deus, né, proibiu. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né? Um like para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.